Olá, amigo internauta, estamos uma vez mais com o nosso Milk News TV. Bem, pós-eleição, é o primeiro programa, estamos na ressaca do grande movimento democrático da eleição de um novo presidente do Brasil. Nesse caso, de uma nova presidenta do Brasil. Todos nós temos que nos render nesse momento. Nós, amantes da democracia, nós que defendemos a democracia, nós que estivemos nas ruas em busca da liberdade democrática, temos que aceitar porque foi uma decisão democrática. Todos nós, democratas, teremos que aceitar porque foi a vontade soberana do povo expressa nas urnas. Isso ninguém pode contestar. Se foi escolhida a melhor em detrimento do adversário, é uma questão de posicionamento político. Cada um vai ficar com a sua posição. Aqueles que apoiaram a presidente Dilma Rousseff vão ter o prazer de desfrutar de sua gestão. E aqueles que não apoiaram terão a obrigação de uma fiscalização permanente do exercício dela na presidência da República. Dito isso, eu acho que nós temos que festejar alguns aspectos positivos. Uma vez mais, o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil deu uma demonstração ao mundo como se exerce o direito cívico do voto com competência. Em poucas horas, 4 ou 5 horas, e foi recorde dessa vez, o presidente do o Superior Tribunal Eleitoral se apresentou em público já dando o resultado final. O que eu soube é que 4 países, e se não me engano, isso aí eu preciso até confirmar, mas se não me engano até mesmo alguns observadores do Canadá estiveram aqui para copiar o nosso sistema. Sistema, vamos deixar bem claro, desenvolvido no Brasil por brasileiros. É uma tecnologia brasileira que vamos exportar para o mundo. Então, isto é muito importante. Esse é o fato positivo, além da festa democrática da eleição do presidente da República. Eu gostaria, nessa oportunidade, até de cumprimentar aqui do nosso humilde Milk News TV, já com a responsabilidade de... Deixa eu dar um número aqui. Deixa eu dar um número, que isso é expressivo, é importante. Em nome de 486.045 pessoas que acessam, cumprimentar o Tribunal Superior Eleitoral. Foi uma demonstração realmente de competência nessas eleições. Os Estados Unidos estiveram em voto ontem. Até agora não se sabe o resultado. E vamos ter mais 3 ou 4 dias. E depois vai haver contestação. Ainda é um sistema muito complicado, arcaico. Quem diria que um dia o brasileiro pudesse estar dizendo isso? O nosso sistema deu banho. É melhor do que o deles, é o melhor do mundo. Tem que nos engolir. Vocês vão engolir o Brasil. Bem, mas existem as coisas negativas, como todo país do mundo tem. Eu continuo não engolindo o caso Bruno. O caso do goleiro Bruno é uma coisa atravessada na minha garganta. E eu prometi alguns programas atrás que iria pesquisar e trazer à tona certos detalhes. Pois bem, o delegado Edson Moreira, aquele que fez toda aquela lambança, que investigou, ele com as 2 delegadinhas, que até a gente brinca aqui, dizendo que uma é a Barbie, a outra é a Canecalon, a morena e a loira e tal. Eles fizeram uma lambança tão grande que eles não conseguiram levantar uma prova pericial, uma prova concreta sequer até agora. E, no entanto, o Bruno está preso. Ele e mais 8 pessoas. Se são culpados ou não, isso vai se saber um dia. Mas a prisão deles é irregular.
Aliás, tudo aquilo que nós dissemos nos programas anteriores foi dito recentemente pela própria juíza do caso, a juíza de Contagem. Ela disse que a prisão dele é ilegal. Porque não é, decreta-se a prisão preventiva de alguém, não. Existem os pressupostos legais da lei, que seja residência fixa que ele tinha, emprego que ele tinha, renda para sua manutenção que ele tinha, não oferecer risco às testemunhas que até prova em contrário não oferecia nenhum. Então não existiam e não existem os pressupostos legais. E, no entanto, está todo mundo preso. E, paradoxalmente, em São Paulo, onde nós temos o caso da advogada Mércia Nakashima, cujo acusado, que é um ex-policial militar, noivo dela, estava no local, tem prova pericial, existe o corpo, foi retirado o carro da lagoa, existiam marcas de algas no sapato dele que coincidiam com a da lagoa, enfim, indícios fortes, e, no entanto, ele está solto. Então, são dois critérios numa só lei. Nós vivemos num país que é uma república federativa. Existe só uma Constituição para o Brasil inteiro. Existe só um Código Penal para o Brasil inteiro. Só existe um Código de Processo Penal para o Brasil inteiro. E por que a interpretação dos juízes de Minas é uma e os juízes de São Paulo é outra? Então, essas coisas é que saltam aos olhos. Agora, isto tudo foi uma lambança iniciada por um delegado que, na minha opinião, é um incompetente. Fica clara a sua incompetência. Agora, mais ainda, com a documentação que temos em mãos. Esse cidadão, alguns anos atrás, mandou para a cadeia um inocente. Destruiu a vida de um cidadão lá de Belo Horizonte. Belo Horizonte toda sabe. Essa história do delegado Edson Moreira, o mesmo que colocou na cadeia o Bruno, é essa aqui. A própria associação, o próprio sindicato dos jornalistas de Minas Gerais se rebelaram contra ele algum tempo atrás. Em 2000, há 10 anos atrás, ele mandou para a cadeia um jornalista que tinha levantado uma série de fatos que envolviam corrupção na polícia de Minas Gerais. Alguns casos relacionados a caça-níqueis, alguns casos relacionados ao Detran Mineiro, alguns casos envolviam a corrupção de policiais acobertando uma série de crimes praticados lá, e sempre esse delegado Edson Moreira estava sempre envolvido direto ou indiretamente. E esse jornalista fez uma série de matérias para o jornal Estado de Minas, que é um jornal de alta responsabilidade e credibilidade junto ao povo mineiro. E logo após isso, teve esse jornalista a infelicidade de ter sido assaltado, ele e a esposa, num bairro próximo ao centro de Belo Horizonte, em que, no momento em que estavam os dois assaltantes dentro do carro, um deles tentou tirar o celular da esposa do jornalista. E nela, ao reagir para não entregar, acabou caindo o celular no chão e o assaltante, de raiva, deu-lhe 2 tiros na cabeça e matou a mulher do jornalista. Ele, em desespero, chamou a polícia, foi aquele transtorno todo. Passado algum tempo, na investigação de Edson, o jornalista passou da condição de vítima para ser suspeito da autoria da morte da esposa. Sem nenhum indício, sem nada que pudesse comprovar. E esse rapaz ficou 10 anos execrado, respondendo a um processo criminal. A coisa ficou tão absurda que tem um artigo que eu quero até transcrever, do Observatório da Imprensa, que diz o seguinte: estamos diante de um dos maiores crimes contra o ser humano e contra a liberdade de imprensa, já vistos em toda a história do Brasil. O jornalista José Cleves, que foi acusado de matar a própria esposa em dezembro de 2000, pode ser condenado injustamente,
pagando por ter denunciado a banda podre da Polícia Mineira em diversas matérias publicadas pelo jornal O Estado de Minas. Estamos nós, jornalistas mineiros, lançando uma campanha em defesa da liberdade de imprensa e em solidariedade a José Cleves. A liberdade de expressão garantida pelo artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos corre o risco de ser condenada em Minas Gerais. A acusação contra o jornalista José Cleves de ter matado sua própria mulher faz parte de uma armação que só interessa àqueles que foram desmascarados pelas suas reportagens no jornal Estado de Minas. Em sua atuação profissional, Cleves ajudou a desvendar grupos criminosos que atuavam em jogos clandestinos, na emissão de carteiras de habilitação falsas. Por sua coragem e compromisso com a informação, está pagando duplamente. Primeiro, por ter perdido a sua mulher. Segundo, por estar sendo acusado num inquérito cheio de falhas para o qual não aceitam sequer uma perícia independente. E é um artigo longo dos jornalistas solidários a José Cleves lá. E foi para a cadeia a mando de quem? Levado por quem? Exatamente pelo mesmo Edson Moreira, esse delegado-chefe de homicídios. E aqui é longo, aqui tem uma série de argumentos, a verdade que foi restabelecida. Ele chegou a mudar a posição de uma arma para incriminar esse jornalista. Quer dizer, é alguém que no mínimo é inconfiável para esse tipo de investigação envolvendo agora o goleiro Bruno. Já disse várias vezes e repito uma vez mais, vocês são testemunhas disso. Ninguém aqui está defendendo o Bruno. Ninguém aqui tem procuração. Eu não sou flamenguista, sou corintiano, tá? Não tenho motivo nenhum para... Não conheço também o goleiro Bruno. Agora, daí para dizer que esse cara é o autor de tudo isso, eu não vejo nenhum tipo de evidência. Não existe a materialidade. Nem sequer existe o corpo. Nem isso existe, meu Deus do céu. Então ele está sendo acusado de homicídio por asfixia. Já estabeleceram até de que forma, mas se eles não acharam o corpo, se não foi feita a necrópsia, como é que pode saber que foi por asfixia? É uma coisa que chega a irritar. Se isso tivesse sido dito por um outro delegado qualquer, até que, vamos lá, atribuir a mera incompetência. Mas é um delegado que já tem um precedente igual esse desse jornalista de Minas Gerais. Então não é só incompetência, é má fé também. Então é preciso, aliás, o caso do jornalista está já na Câmara. Tá? A Comissão de Direitos Humanos já está tomando providências. O Edson Moreira está envolvido em duas sindicâncias dentro da própria Secretaria de Segurança. E dão a responsabilidade, num caso de clamor público, como é o caso do Bruno, à investigação por parte desse cidadão. Quer dizer, alguma coisa deve estar muito errada. Sabe? Então, é importante que a gente aborde novamente esse assunto, é importante que a gente venha outra vez trazendo, não deixando esse assunto morrer. É muito importante, porque são 8 pessoas, na minha opinião, foi o que eu aprendi nos bancos da universidade, que, em dúvida, pro réu, até agora esse processo é eivado de dúvidas. Então eu vou me ater àquilo que eu aprendi de grandes juristas desse país. Eu aprendi que, na dúvida, o benefício é do réu. E até agora só existem dúvidas. Não existe uma coisa concreta, uma coisa positiva. Não tem um dado juridicamente aceitável. A prisão é absolutamente ilegal. Então nós vamos voltar com relação a esse assunto. Nós vamos estar aqui no Milk News TV trazendo novas informações, novos dados com relação ao caso do goleiro Bruno. Muito obrigado uma vez mais pela sua audiência. Eu conto com você, com a sua simpatia. Comunique aos seus amigos, passem o endereço do Milk News TV e já estamos chegando a quase 500 mil de pessoas nos acompanhando. Muito obrigado a vocês. Até a próxima, se Deus quiser.